Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Vasco dá início à preparação para a final contra o Sport. Passada a vitória do Vasco na última rodada contra o Novo Horizontino dentro de São Januário, o clube já dá início nesta segunda-feira à sua preparação para o próximo duelo que vai ser contra o Sport e que é tido como mais um jogo decisivo para a definição do Vasco na Série B. Para este duelo, o técnico Jorginho deve precisar mexer na sua equipe e que vai jogar no domingo contra o Sport fora de casa. Essa partida ganhou um ar a mais de decisão após o Sport conseguir a vitória sobre a equipe do Cruzeiro ontem por 3-1 e se aproximar ainda mais do Vasco, que está no G4. O Sport conseguiu chegar à marca dos 52 pontos e está na quinta colocação da tabela. Já o Vasco, após a última vitória dentro de São Januário, chegou aos seus 55 pontos. As equipes prometem fazer um confronto direto pelo acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Apenas 3 pontos separam as duas equipes na tabela. A diretoria do Sport não descarta levar essa partida para a Arena de Pernambuco, que pode receber mais de 42 mil torcedores. A casa do Sport, como todo mundo sabe, é e continua sendo a Ilha do Retiro. Porém, há essa possibilidade da mudança de local para essa partida. O meia Marlon Gomes, destaque do Vasco neste segundo turno da Série B, projetou a partida no domingo. Abre aspas, vai ser um jogo muito difícil para o Sport também. Vão enfrentar o Vasco, que é gigante. Vamos jogar para ganhar e sair de lá com os 3 pontos. As últimas duas vitórias do Vasco contra o Operário e Novo Horizontino recolocaram o Cruz Maltino nos trilhos para o acesso à Série A. Dessa forma, seria de suma importância para o time carioca continuar pontuando nos jogos em São Januário contra Criciúma e também Sampaio Corrêa. Mas antes dessas partidas, o Vasco vai até o Recife para enfrentar a equipe do Sport, que é a quinta colocada na tabela de classificação da segundona. Os vascaínos vislumbram uma vitória no Recife e que seria muito importante e também bom para a caminhada do Vasco nesta reta final para garantir o acesso. Sendo assim, em caso de uma vitória jogando como visitante no próximo domingo, o Vasco ficaria a apenas uma vitória de conseguir o tão sonhado acesso à Série A, e essa partida seria em São Januário. Após a vitória do Vasco contra o Novo Horizontino em São Januário, o volante Yuri Lara, que retornou após suspensão, falou um pouco sobre a importância de pontuar fora de casa. Abre aspas, falta pouco, mas falta muito, temos que pontuar fora de casa, temos um jogo difícil contra o Sport. Essa vitória contra o Novo Horizontino foi muito importante. Em casa temos que vencer. Estamos com a cabeça muito boa e acho que estamos no caminho certo. Se vencermos fora de casa, aí sim estaremos muito perto do nosso objetivo final. Fecha aspas, disse o volante. O que se sabe é que o Vasco vai para o Recife com as chances de acesso que aumentaram após a vitória contra o Novo Horizontino e agora são de 74% de acordo com o site Infobola. Mas e aí, torcedor Cruz Maltino, qual é a sua projeção em relação a essa partida que o Vasco terá mais uma decisão contra o Sport, dessa vez no Recife, fora de casa, e com uma vitória de grande importância para o Vasco para andar ainda mais na tabela e conseguir o seu objetivo final? Após dar alerta no Vasco, PVC fala sobre a atuação de jogadores da base e prevê um futuro promissor do Vasco. Após oscilações do Vasco antes das duas últimas vitórias na Série B, o comentarista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, já havia alertado o Vasco quanto à sua possibilidade de perder o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, com as duas últimas vitórias do Gigante da Colina, o Vasco parece estar novamente no caminho para conseguir esse tão sonhado objetivo de retornar à primeira divisão. Após o último triunfo do Cruz Maltino, o comentarista tratou de elogiar a base do Vasco e que vem decidindo muitos jogos para o clube da Colina. Para a PVC, com Aguinaldo, Marlon Gomes e também Figueiredo, o Vasco ganha muita velocidade em seu ataque e também na equipe como um todo. O comentarista também tratou de elogiar e destacar toda a festa da torcida
que apoia incansavelmente o Cruz Maltino nessa campanha da Série B até aqui. Abre aspas, uma coisa está cada vez mais clara, o futuro é olhar para o passado, ou seja, para a capacidade impressionante que o Vasco tem de formar seus próprios jogadores e ídolos. A chance de o Vasco voltar a disputar todos os títulos está em formar grandes jogadores, sua vocação desde o nascimento do departamento de futebol, em 1915, fecha aspas, disse PVC. Para o próximo duelo, o Vasco e o Sport farão o jogo do ano até aqui. Isso porque os dois estão na briga direta por uma vaga para a primeira divisão e vão se enfrentar no próximo domingo às 16 horas no Recife. O Vasco já no G4 necessita de pelo menos mais 2 vitórias para garantir o seu acesso para a primeira divisão. Mas e aí, torcedor vascaíno, você concorda com a declaração feita por PVC em relação ao Vasco e também às suas joias da base? Deixa aqui abaixo nos comentários a sua opinião. Meia desejado pela Europa e por uma série de clubes brasileiros entra na mira do Vasco. No último sábado, o Vasco deu mais um passo importante em sua longa caminhada para retornar à primeira divisão. A equipe dirigida por Jorginho conseguiu um grande resultado, uma vitória por 3-0 sobre o Novo Horizontino dentro de São Januário e ficou agora ainda mais próximo do acesso para a Série A. A diretoria do Vasco espera retornar para a primeira divisão para, enfim, colocar em prática o projeto da 777 Partners, que adquiriu recentemente a SAF do clube e que agora passou a administrar o Futebol Cruz Maltino. Para 2023, em caso de um acesso, um investimento pesado é prometido por parte da nova controladora. Agora, de forma mais recente, o nome do meia Nicolas de la Cruz, destaque do River Plate, que se tornou um assunto no futebol nacional. Isso porque, de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o jogador virou alvo de diversos clubes brasileiros após ter uma reviravolta em sua renovação com o River Plate. Ainda de acordo com a informação, o Vasco entrou nessa briga e fez alguns contatos com os representantes do atleta. O jogador também é observado por Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Atlético Mineiro aqui no futebol do Brasil. O meia, que tem 25 anos, é uruguaio e destaque do River Plate há diversas temporadas. O seu contrato se expira no fim de 2022 e, sendo assim, ele já estaria apto a assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Seu valor de mercado é de cerca de 13 milhões de euros, que na cotação atual supera o valor de 65 milhões. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.